Quero ler aqui um artigo de junho de 2013 do site, aquele que eu já falei para vocês, que eu já baixei os artigos. Se chama Homens em Greve, porque os homens estão boicotando o casamento, a paternidade e o sonho americano e por quê? Esse artigo é baseado num livro da Ellen Smith, Men on Strike. Esse livro foi publicado, eu acho que não foi ainda traduzido para o Brasil. Aqui na época, em 2013, não tinha nem sido lançado. Essa Ellen Smith é uma psicóloga em questões forenses e problemas masculinos. Vejam só, precisa ser uma mulher para abordar problemas masculinos. A que ponto nós chegamos que os homens estão, até as mulheres precisam abordar os problemas masculinos. Ellen Smith, ou tem gente que diz Smith, PhD, é uma psicóloga especializada em questões forenses e problemas masculinos em Knoxville, Tennessee. E daí que aqui diz todo o currículo dela, PhD pela Universidade de Tennessee, tem mestrados em New School for Social Research, Universidade da cidade de Nova York. Ela escreveu também O Coração Cicatrizado, compreendendo e identificando crianças que matam. E também foi escritora e produtora de documentários. Já trabalhou com homens, assim como mulheres e crianças, em seu consultório particular por mais de 20 anos. Já esteve em numerosos programas de rádio e televisão. Inclusive Los Angeles Times, Fox News, de Cleveland. Então quer dizer que a mulher não é fraca. A mulher é forte, a mulher aqui. Ela ocasionalmente dirige um programa no PJTV, com foco nas questões que envolvem os homens, psicologia e política. Nem se sabe agora se existe esse programa, né? Ela escreve em seu blog aqui, daí tem do Dr. Ellen Blogspot, desde 2005, sobre os direitos dos homens. Quem sabe tenha, eu nem procurei. As questões dos homens e da psicologia. E agora uma colunista e blogueira. No seu livro, Homens em Greve, porque os homens estão boicotando o casamento, paternidade e o sonho americano e por quê, ela faz um panorama do que a sociedade americana se tornou para os homens. E podemos, se analisarmos o que está acontecendo nos Estados Unidos, podemos transportar para aqui, para o Brasil, tranquilamente. Abre aspas, a sociedade norte-americana tornou-se antimasculina. Aqui, Brasil, a mesma coisa. Os homens estão percebendo a jogada e estão entrando consciente e inconscientemente em greve. Eles estão se formando, concluindo seus estudos na faculdade e deixando a força de trabalho, evitando o casamento e a paternidade em taxas alarmantes. A tendência é tão acentuada que uma série de livros foram escritos sobre esse fenômeno do homem, entre aspas, criança, concluindo que os homens têm tido um período de férias das responsabilidades, simplesmente porque eles podem. Claro que não é bem assim, não é porque podem,
É necessidade mesmo. Mas por que os homens participariam do sistema que parece estar cada vez mais contra eles? Como os homens em greve demonstram, os homens não estão saindo de seus papéis tradicionais, porque eles estão aderindo ou presos ao desenvolvimento. Quer dizer, aqui, transportando para a nossa situação, você não pode virar um ermitão. Você tem que continuar participando da sociedade. Então, é um boicote, é um tipo de greve, mas não é algo assim que você vá simplesmente abandonar totalmente, porque não tem como. Nós estamos inseridos na sociedade. Nós não podemos virar um ermitão e ir morar lá na caverna. Estão entendendo? Eles estão agindo racionalmente desta vez, em resposta à falta de incentivos que a sociedade lhes oferece para serem pais responsáveis, maridos e provedores. Então é isso aí. Como não dá para saltar fora, simplesmente não dá para saltar fora da sociedade, nós estamos repensando nossos papéis masculinos. Casamento, filhos, responsabilidades, proteção às mulheres. Além disso, os homens podem entrar em greve, consciente ou inconscientemente, porque não querem ser feridos por uma miríade de leis, atitudes e hostilidade contra eles, onde pode acontecer de ser um crime ser homem no século XXI. É isso aí. Simplesmente nós homens, quem for esperto, está evitando entrar no velho círculo, casamento, paternidade, casa, para não sermos vítimas de uma extorsão, cair lá na justiça, lá no fórum e sairmos trucidados lá de dentro. Ora, é lógico que ela não pode falar por todos os homens, mas é óbvio se notar hoje certo marasmo no comportamento masculino nas últimas décadas. É notório também que muitos homens não se casam, desistem de serem pais ou abdicam do sonho americano, no caso dos Estados Unidos, não por sentirem-se ameaçados pelas mulheres, mas sobretudo por preguiça. Mas essa é a questão, qual a razão desta preguiça? E aqui eu abro um parêntese. Eu não acho preguiça. Os homens estão abdicando de entrar em casamentos e paternidade simplesmente porque nós estamos numa situação em que você entra num casamento sabendo que vai perder sempre. Então, isso não é uma preguiça. Isso é uma autodefesa. Quando se observa a reação de muitos leitores do livro, as críticas são muitas, como era o esperado. Muitos reconhecem que relações românticas harmoniosas, inclusão plena na criação dos filhos e tal participação no chamado sonho americano foram negados ou arrancados por completo dos homens ou tiveram seus custos elevados a ponto de se tornarem insuportáveis de forma razoável para os homens. Ou seja, o casamento hoje em dia, para o homem entrar num casamento hoje em dia e suportar toda uma sociedade feminista é um preço alto a pagar. É um preço alto a pagar que pode levar um homem à ruína, à sarjeta. Então os homens estão começando a colocar isso na balança.
Muitos consideram que os homens não estão realmente em greve, como eles estão afirmando, mas reconhecem que estão cansados de correrem atrás de uma cenoura em uma vara e sendo chicoteados feito um asno. Por isso optam por seguir esse comportamento. Realmente, é isso aí. Você tá lá com a vara, lá com a cenoura, você está correndo atrás da cenoura e alguém está te chicoteando. E você nunca consegue alcançar essa cenoura. E está sempre se dando mal. Quer dizer, tem que cair fora do sistema. Pelo menos esse sistema, casamento, paternidade, proteção às mulheres, nós temos que cair fora desse sistema. Esse ano, de forma crescente, os homens que cada vez mais estão rejeitando os papéis sexuais tradicionais como casamento, paternidade e relacionamentos de longo prazo, estão sendo descritos como a realização da infância estendida, ou homem-criança, aqui entre parênteses. Mas na realidade, se olharmos para o quadro geral, como poderíamos afirmar que esses homens não estão fazendo nada, mas estão prestando atenção? A decisão de rejeitar os papéis de servidão tradicionais que a sociedade tem guardado para eles é a única lógica e racional. Então, rejeitar os papéis tradicionais hoje em dia é a única solução lógica e racional para nós homens. O homem esperto, antenado, que está vendo o que está acontecendo, logicamente que vai tentar saltar fora ou nem vai entrar nessa situação. Então é uma solução lógica e racional. É necessário lembrar-se de observar no efeito que gerações de meninos criados por mães superprotetoras e obrigados por suas mães a agirem de forma menos masculina, de mães que tratam os rapazes como uma espécie de projeto para provar suas teorias feministas sobre como erradicar a misoginia pela raiz com a feminização dos meninos. Quer dizer, aqui no Brasil ainda isso está engatinhando, mas lá nos Estados Unidos já é uma realidade. Mães feministas estão criando meninos afeminados para provar que o feminismo está certo, que o feminismo é o melhor para a sociedade. Quer dizer, estão destruindo os seus próprios filhos, os seus próprios rebentos. E está chegando isso aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos chega primeiro porque eles já são mais avançados que nós. Nós ainda temos outros problemas para resolver. Mas isso, em famílias ricas, mulheres ricas, já está acontecendo. É angustiante ver os pais sendo jogados para trás cada vez mais, enquanto as mães insistem que as crianças precisam de proteção, recompensas, e que cada vez mais os pais de seus filhos diminuam o tempo de contato que gostariam de ter com seus filhos, para que as mães possam ser mais independentes. Quer dizer, as mulheres estão querendo jogar os homens para escanteio, os homens casados com mulheres que estão intoxicadas de feminismo, principalmente isso lá nos Estados Unidos, e já está acontecendo aqui no Brasil. Os homens estão sendo jogados. As mulheres estão dominam a casa e estão jogando os homens para fora. Os homens não apitam mais nada. Eu já falei isso aqui 1000 vezes. Outros entendem que esses homens estão em greve pelo fato de muitos homens adultos de hoje sequer terem uma pista de que os homens são capazes de fazer. E isto pode ser constatado por uma legião de mães solteiras antimachos, lideradas por especialistas, autores
e organizações que continuam a propagar a ideia da masculinidade como uma condição tratável, senão uma cura. Claro, eles estão considerando a masculinidade como uma doença. E essas feministas teóricas, essas feministas que têm influência, que estão na política, que são psicólogas, são assistentes sociais, elas estão tratando a masculinidade como uma doença e estão tentando ver se curam essa doença. É lógico que isso vai detonar com a sociedade e já está detonando. Considerar a masculinidade como uma doença só pode dar errado. Lógico, estamos assistindo na mídia, nas revistas, uma campanha sórdida contra os homens. Até mesmo programas humorísticos tratam os homens como palermas. Alguns acham o sonho americano uma besteira, algo que se degenerou em uma piada, pelo fato de meninos e homens serem antipatrióticos e de não se juntarem ao jogo de gato e rato, aumentando os impostos futuramente que é pago pelos escravos, ou seja, os homens. Claro! Você não vai ser um patriota, não vai ser um cara que vai se doar pela sua pátria se você apenas é um pagador de impostos e não tem direito nem sobre os seus filhos. E quando cai numa vara de divórcio, é torrado. É como se entrasse num forno de micro-ondas. É lógico. Os homens espertos estão percebendo isso. Outros entendem que isso não passa de armação dos movimentos de direitos dos homens. Juntos, organizados, eles podem atacar, mas os homens não estão organizados, pois eles não estão juntos. Só a greve é uma palavra inapropriada, que pensam eles que a autora tomou emprestado dos movimentos de homens arrogantes que a utilizam. Realmente, tem um pessoal que usa greve, marriage strike, que é greve de casamento, mas não é um consenso. Eu, por exemplo, não uso esses termos. Greve de casamento, greve disso. Eu simplesmente coloco a realidade do sistema feminista e digo que não dá para entrar. Isso aqui é coisa dos americanos. A principal característica de uma greve é a retirada do trabalho coordenado e dirigido para que a organização não possa funcionar nem fazer o que é estruturada para fazer. O movimento de direitos dos homens não tem tanta força para aplicar isso. O feminismo, sim, é um partido forte, organizado e bem dirigido. Então, nós homens, nós não temos essa força que o feminismo tem. Nós temos a nossa palavra, através dos nossos vídeos, através dos nossos contatos, divulgando como funciona o sistema feminista, dizendo para os homens não entrarem, mas nós não temos uma força organizada para boicotar um sistema. Quem sabe, quando atingirmos 30%, 40% dos homens, nós consigamos boicotar o sistema. E daí o sistema vai abrir os olhos e vai nos enxergar. Mas por enquanto é um trabalho de formiga. O The Angry Dad traz um artigo da psicóloga e blogueira
Ellen Smith, que é a do livro, que ela comenta sobre uma matéria do New York Times. Apenas 63% das crianças vivem em uma casa com 2 pais em 2010. Uma queda de 82% com relação a 1970. Ou seja, o casamento heterossexual, o que eu falei? As feministas estão conseguindo destruir o casamento heterossexual. O trabalho está sendo feito a contento. As famílias monoparentais, elevando o resto dessas crianças, são predominantemente do sexo feminino. Lógico, o homem se separa, não fica com os filhos. Não consegue nem a guarda compartilhada. Claro, os filhos vão ser criados pelas mães. E há evidências crescentes de que os filhos criados por mães solteiras parecem serem particularmente maus. Isso que nós já abordamos sobre o caso das mães solteiras e os filhos sendo criados só pelas mães e a figura masculina do pai sendo tirado para escanteio. A criminalidade, inclusive, nesse ambiente de filhos criados por mães solteiras, a criminalidade é explosiva. Mas não dá para falar hoje em dia isso aí. O Mourão foi falar isso aí, trucidaram o Mourão. Meninos e homens agora estão desde o início tendo um mau começo de um dia. E aqueles que não vão junto com a sociedade feminina privilegiada está marginalizado. Um dia típico de um menino pode ser com uma mãe solteira, professores em sua maioria do sexo feminino, que raramente lhe dão uma pausa, uma cultura que lhe diz que ele é um pervertido, programas de TV com quadros propagandísticos e notícias que mostram retratando-o como um estuprador e agressor de violência doméstica, e tudo em torno do cara que é um homem ruim. Tudo que for ruim é direcionado aos homens. Não é de admirar que os homens tenham optado por uma economia e uma cultura que o valoriza tão pouco. Então, aqui continua. Aqui ela dá o exemplo de uma menina negra típica americana. É uma maníaca sexual aos 14 anos. Teve um casal de abortos por 17 anos, um casal de filhos de 20 anos de idade e é morbidamente obesa aos 25. Além disso, elas têm uma tradição de famílias matriarcais instáveis e elas são prejudicadas por incentivos ruins de bem-estar social que legitimam essa realidade. Ou seja, o governo financia as mães solteiras. Então, essa realidade que nós vivemos, que ela está retratando lá nos Estados Unidos, é o que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Mães solteiras a rodo, que já tiveram vários parceiros, inclusive têm filhos de parceiros diferentes. E que tem creches, tem várias ajudas estatais. E os homens são jogados para escanteio. Querendo ou não querendo participar da vida dos filhos, os homens são jogados para escanteio. Então esse é o meu recado, senhores, caiam fora. Não me vão assumir uma mãe solteira. Se nem aquelas que nunca casaram dá para assumir compromisso, imagina uma mãe solteira. Mas eu sei que alguém vai dizer, e é provavelmente que já disseram,
aqui na cidade provavelmente já disseram de mim que eu tenho raiva das mulheres. Mas não é esta a questão. É que quando você vive numa sociedade que gira em torno de leis e privilégios femininos, as pessoas querem que nós façamos o quê? O que querem que os homens façam? Baixem a cabeça e caminhem para o abatedouro? Não. A situação é de reação. Ou pelo menos não entrar nesse círculo feminista. Vamos tocar a nossa vida. Se você é casado, tem filhos e acha que o que eu falo é bobagem, o problema é teu. E vou citar o exemplo de novo lá do filme Tropa de Elite. Que o cara, o oficial diz lá, essa pica não é mais minha, essa pica é do Aspira. Quando o Aspira vai perguntar sobre as peças dos carros lá. Eu digo a mesma coisa, se estourar um divórcio e vocês caírem na justiça feminista, essa pica vai ser de vocês. Vocês que vão ter que lidar com isso. Advogados, dinheiro, sofrimentos, acusações. Pelo menos, levem a sério o que eu digo. Porque daí vocês já vão saber de antemão o que lhes pode acontecer. Claro, a não ser que você seja um homem bagaceiro que não se importa com nada. Mas daí esses vídeos nem serão direcionados a vocês. Esses vídeos são direcionados a homens bons que eu quero que evitem de cair nessa armadilha que nós estamos vivendo nessa sociedade feminista. É esse o meu recado pessoal. Meu recado pessoal para vocês. É isso aí.